Olá, minha linda família. Bem-vindos de volta a Histórias Reais que Mudam Vidas. Mas antes de mergulharmos na jornada comovente, mas incrivelmente inspiradora, de Helena, tenho um grande favor a pedir-vos. Inscrevam-se no canal e cliquem no sino para nunca mais perderem uma história. Hoje, apresento uma história que demonstra como a crueldade pode ser um catalisador para a grandeza. Há uma reviravolta explosiva, o maior erro da minha vida. Imagine acordar um dia e descobrir que a pessoa que jurou amor eterno a si disse, sem qualquer emoção, que você foi o maior erro da vida dela. Não foi um grito de raiva. Foi um julgamento frio, um veredicto profissional proferido numa luxuosa cobertura em Moscovo. É aí que a nossa história começa. Às 21 horas, o relógio antigo no hall tocou. Helena Morozova, de 32 anos, sentou-se sozinha à majestosa mesa de jantar, olhando para o jantar intocado que ela havia preparado algumas horas antes. As velas estavam na metade. As suas chamas dançavam lentamente no silêncio opressivo. Ela havia posto a mesa com pratos de porcelana fina, com bordas douradas, um presente de casamento de 3 anos atrás. Flores frescas estavam num vaso de cristal no centro da mesa, mas o seu aroma doce não conseguia esconder a amargura que enchia o ar. Finalmente, Andrei Volkov entrou pela porta da frente da sua penthouse de sonho, segurando a sua pasta executiva numa mão e pressionando o telefone contra o ouvido com a outra. Ele mal olhou para Helena ao passar por ela a caminho do seu escritório. Ela viu-o desaparecer no corredor, sentindo-se invisível mais uma vez. Isso se tornara sua rotina. Ela esperava e esperava, acabando por jantar sozinha enquanto ele trabalhava até tarde da noite. Helena levantou-se lentamente, com o coração pesado de decepção mais uma vez. Ela caminhou até o escritório, bateu suavemente na porta e a abriu. Andrei estava sentado à sua mesa de mogno, digitando freneticamente no seu laptop. A luz azul da tela refletia em seu rosto, fazendo-o parecer mais distante do que o normal. Andrei, precisamos de conversar, disse Helena baixinho, tentando controlar as suas emoções. Ele não tirou os olhos do trabalho. Isso não pode se esperar. Vou fechar um negócio muito importante amanhã de manhã. Não, não pode esperar, objetou Helena. A sua voz ficou mais firme. Já esperamos tempo suficiente. Já esperamos tempo suficiente. Andrei suspirou com irritação evidente e finalmente levantou os olhos para encontrá-la. O que se passa, Helena? O que é tão urgente que não pode esperar até amanhã? Helena sentiu o peito apertar. Ela tinha ensaiado essa conversa na sua mente centenas de vezes. Mas agora que o momento tinha chegado, ela não conseguia encontrar as palavras. Respirou fundo e caminhou até a secretária dele. "Quando é que deixamos de ser um casal?" perguntou ela, com a voz embargada. "Quando deixaste de me ver como tua esposa e começaste a tratar-me como mais um móvel neste apartamento?" Andrei recostou-se na cadeira e cruzou os braços sobre o peito. A sua expressão permaneceu fria e indecifrável. "Helena, eu trabalho muito para manter este estilo de vida para nós. Vives numa casa linda. Tens tudo o que podes desejar. O que mais esperas de mim? Espero que estejas presente no nosso casamento", disse Helena. A sua voz tremia ligeiramente. "Não quero coisas caras ou jantares chiques em restaurantes. Quero que o meu marido chegue a casa e converse comigo. Quero sentir-me importante para ti." Andrei esfregou as têmporas como se ela lhe estivesse a dar dor de cabeça. "Estás a exagerar. É assim que os casamentos funcionam quando se está a construir um império. Não sabias no que te estavas a meter quando te casaste comigo?" Helena abanou a cabeça com lágrimas nos olhos. "Casei-me com um homem que me amava e me fazia sentir especial. O homem por quem me apaixonei costumava trazer-me flores sem motivo. Ele ria comigo e fazíamos planos para o nosso futuro juntos. Para onde foi esse homem?" Andrei levantou-se abruptamente. A sua cadeira raspou no chão de madeira. Ele cerrou os dentes e, pela primeira vez em meses, olhou diretamente para ela, com mais do que indiferença nos olhos. Mas o que ela viu nos olhos dele não era amor nem carinho. Era desapontamento e algo ainda mais frio. "Quer saber a verdade?" disse Andrei. A sua voz era baixa e aguda. "Tudo bem. A verdade é que casar contigo foi um erro. És o maior erro da minha vida." As palavras atingiram Helena como um golpe físico. Sentiu o ar sair dos pulmões enquanto o encarava em choque.
A sala parecia girar à sua volta e ela agarrou a borda da mesa para se equilibrar. "O que acabaste de dizer?" sussurrou, esperando ter ouvido mal. "Ouviste-me?" continuou Andrei num tom inflexível. "Eu sucumbi ao romance de ter uma esposa, mas a realidade é que tu me impedis de avançar. Tu exiges atenção e tempo que eu não tenho. Tu és um fardo que eu não posso mais suportar." Helena sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto, mas recusou-se a desviar o olhar. Ela queria que ele visse a dor que estava a causar e compreendesse o peso das suas palavras. Mas a expressão de Andrei permaneceu inalterada, fria e distante como sempre. "Se é isso que realmente sentes", disse Helena. A sua voz tremia, mas ela estava determinada. "Então vou facilitar as coisas para ti. Vou-me embora." Ela virou-se e saiu do escritório com as pernas trêmulas. Ouviu Andrei chamar o seu nome uma vez, mas não parou. Foi direita para o quarto e tirou a mala do guarda-roupa. As suas mãos tremiam enquanto ela jogava roupas dentro dela, sem se importar com o que estava a levar ou como estava a arrumar. Helena olhou ao redor do quarto que antes parecia um santuário. A luxuosa roupa de cama de seda, o guarda-roupa cheio de roupas de grife e a vista panorâmica da cidade através das enormes janelas agora eram irrelevantes. Nada disso importava mais. Esta bela prisão deixou de ser um lar no momento em que Andrei deixou de a amar. Se é que ele alguma vez a amou de verdade. Ela fechou a mala e deu uma última olhada na foto emoldurada na mesa de cabeceira. Era do casamento deles. Ambos pareciam tão felizes e cheios de esperança para o futuro. Helena pegou a moldura e olhou para a sua versão mais jovem, alheia ao que estava por vir. Colocou-a virada para baixo sobre a mesa e saiu do quarto. Andrei estava parado no corredor quando ela apareceu com a mala. Por um momento, nenhum dos dois falou. Helena viu algo passar pelo rosto de Andrei. Talvez fosse arrependimento ou surpresa, mas desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. "Helena, para onde você vai?" perguntou ele. Sua voz não demonstrava preocupação genuína. "Para qualquer lugar, menos aqui", respondeu ela. "É que onde estou não é por engano." Ela passou por ele em direção à porta da frente, mantendo a cabeça erguida, apesar das lágrimas que escorriam pelo rosto. Quando ela estendeu a mão para a maçaneta, Andrei falou novamente. "Vais te arrepender disso? Estás a desistir de tudo." Helena parou e virou-se para olhá-lo uma última vez. "Não, Andrei, finalmente estou a escolher a mim mesma. A única coisa que lamento é não ter feito isso antes." Ela abriu a porta, saiu para o corredor e arrastou a mala atrás de si. O som da porta a fechar ecoou no corredor vazio. Helena ficou ali por um momento, respirando profundamente e tentando assimilar o que acabara de acontecer. Toda a sua vida tinha mudado no espaço de uma única conversa. Ela pegou no telemóvel e ligou para a única pessoa que conhecia que atenderia a essa hora da noite. Sofia, sua melhor amiga da universidade, atendeu após o segundo toque. "Helena, estás bem?" perguntou Sofia, com voz claramente preocupada. "Não", admitiu Helena. A sua voz falhou. "Nada está bem. Posso ficar contigo esta noite? Acabei de deixar o Andrei." "Claro", respondeu Sofia imediatamente. "Vem agora mesmo. Vou colocar a chaleira no fogo." Helena apanhou o elevador até ao átrio e saiu para o ar fresco da noite. A cidade ainda estava cheia de pessoas e carros, completamente alheia ao terremoto pessoal que acabara de abalar o seu mundo. Ela chamou um táxi e deu ao motorista o endereço de Sofia, do outro lado da cidade. Quando o carro se afastou do imponente edifício de vidro e aço, Helena olhou para trás uma última vez. Em algum lugar daquela cobertura, Andrei provavelmente já tinha voltado para a sua secretária, concentrado nos negócios e no seu império. A constatação de que ele dificilmente notaria a sua ausência era o que mais doía. No entanto, quando o táxi se juntou ao fluxo do trânsito e o edifício desapareceu de vista, Helena sentiu algo inesperado a agitar-se junto com a dor no peito. Era pequeno e frágil, mas estava lá. Esperança. Esperança. Pela primeira vez em muitos anos, ela tinha escolhido a si mesma. Tinha deixado para trás uma vida que estava lentamente a destruir o seu espírito. O caminho à frente era incerto e assustador, mas era o seu. Helena enxugou as lágrimas do rosto e observou as luzes da cidade passarem. Ela não sabia o que o amanhã lhe reservava, nem como reconstruiria a sua vida a partir daquele momento. Mas tinha certeza absoluta de uma coisa. Ela não era um erro. Nunca tinha sido. Ela provaria isso para si mesma,
mesmo que Andrei nunca compreendesse o que tinha perdido. Alguma vez teve de abrir mão de algo que amava para se salvar? Conte-nos a sua experiência nos comentários. Se esta história tocar a sua alma, curta este vídeo. Helena acordou no sofá de Sofia. A luz do sol entrava pelas cortinas. Por um momento, ela esqueceu onde ela estava e por quê. Então a realidade a atingiu como uma onda. Ela sentou-se lentamente. O seu corpo doía devido à noite agitada que tivera. Sofia apareceu na porta com duas chávenas de café. Ela olhou para Sofia, que estava cheia de simpatia e preocupação. Bom dia, disse ela suavemente, entregando-lhe uma das chávenas. Como te sentes? Helena envolveu as mãos à volta da chávena quente e olhou para o líquido escuro dentro dela. A minha vida inteira desmoronou-se. Sofia sentou-se ao lado dela e colocou o braço à volta dos seus ombros, encorajadora. Sei que agora te sentes assim, mas prometo-te que isto não é o fim. Na verdade, é o começo de algo muito melhor. Helena queria acreditar na amiga, mas a dor ainda era muito forte. Passou os dias seguintes atordoada, mal comendo ou falando. Sofia deu-lhe espaço, mas certificou-se de que ela nunca estivesse realmente sozinha. No quarto dia, Sofia sentou-se à mesa da cozinha, em frente a Helena, com um ar determinado. Chega de luto, declarou Sofia com firmeza. Eu amo-te e deixei-te passar por essa dor. Mas agora é hora de seguir em frente. És talentosa, inteligente e capaz. Andrei pode não ter visto o teu valor, mas o resto do mundo verá. Helena olhou para a amiga com olhos cansados. O que devo fazer? Deixei tudo para trás. Não tenho emprego nem onde morar. Tudo bem, lembrou Sofia. Tens as tuas habilidades. És uma designer de interiores incrível. Antes de te casares com o Andrei, estavas a fazer nome. Lembras-te de todos aqueles projetos em que trabalhaste? A renovação do hotel boutique e o redesenho do restaurante premiado. Helena quase se tinha esquecido da sua carreira. Ela desistiu dela quando Andrei a convenceu de que queria uma esposa que se concentrasse na vida doméstica e na socialização. Na altura, isso parecia romântico, como se ele quisesse cuidar dela. Agora, porém, ela percebeu que era apenas outra maneira de controlá-la e torná-la dependente dele. Estou fora do setor há 3 anos, disse Helena baixinho. Ninguém se lembrará de mim. Eu vou lembrá-los, disse Sofia com um sorriso. Ainda tenho contatos de quando trabalhava em marketing. Deixe-me fazer algumas ligações. Aposto que podemos encontrar algum trabalho freelance para você começar. Nas semanas seguintes, Helena começou lentamente a recuperar a sua confiança. Sofia cumpriu a sua palavra e apresentou-lhe vários pequenos projetos. Grata pela distração e pela oportunidade de usar novamente as suas habilidades criativas, Helena mergulhou no trabalho. Alugou um pequeno estúdio num bairro modesto em Zamoskvoretsky. Embora não fosse nada parecido com a luxuosa cobertura que ela dividia com Andrei, parecia mais um lar do que aquele lugar jamais foi. Sua primeira grande oportunidade surgiu quando foi contratada para redesenhar uma cafeteria popular no bairro artístico. A proprietária, Patrícia, deu-lhe total liberdade criativa. Helena dedicou-se de corpo e alma ao projeto, selecionando cores quentes, móveis confortáveis e luminárias exclusivas para criar um ambiente aconchegante. Assim que o redesenho foi concluído, a cafeteria tornou-se um sucesso instantâneo. Os clientes adoraram o novo espaço e fotos do interior começaram a aparecer nas redes sociais. Encantada com os resultados, Patrícia recomendou Helena a outros empresários da região. Em pouco tempo, Helena tinha mais trabalho do que conseguia dar conta. Ela projetou boutiques, restaurantes, escritórios e até uma pequena galeria de arte. Cada projeto permitiu que ela se expressasse de uma forma que era impossível durante o casamento. Ela não era mais invisível ou insignificante. O seu trabalho falava por si e as pessoas apreciavam a sua visão. 6 meses depois de deixar Andrei, Helena começou a participar de eventos de networking para profissionais de design e potenciais clientes. Ela usava um vestido simples azul escuro e o cabelo preso num coque elegante. Ao caminhar pelo espaço da galeria onde o evento era realizado, ela se sentiu genuinamente feliz pela primeira vez em anos. Estava orgulhosa do que havia conquistado sozinha. Enquanto admirava uma escultura moderna, uma voz grave atrás dela disse: Peça interessante, não é?
Não consigo decidir se adoro ou odeio. Ela virou-se e viu um homem alto, com olhos castanhos gentis e um leve sorriso. Ele usava um casaco casual sobre uma camisa de botões, e havia algo nele que a fez sentir-se imediatamente à vontade. Acho que esse é o objetivo da arte moderna, respondeu Helena com um sorriso. Deve fazer-nos sentir algo, mesmo que seja confusão. O homem riu calorosamente. Boa observação. A propósito, sou Maxim Korsakov. Sou arquiteto. Helena Morozova é designer de interiores. Eles apertaram as mãos e Helena sentiu uma pequena faísca de conexão. Maxim era agradavelmente direto. Durante a hora seguinte, conversaram sobre design, filosofia, projetos favoritos e a paixão mútua por criar espaços bonitos. Maxim ouvia atentamente quando Helena falava, fazendo perguntas ponderadas e demonstrando um interesse genuíno pelas ideias dela. Isso contrastava fortemente com as suas conversas habituais com Andrei, nas quais ela sempre sentia que estava a interromper algo mais importante. Na verdade, vi alguns dos seus trabalhos recentes, admitiu Maxim. Koinia em Zamoskrekie. Foi você, certo? Fiquei muito impressionado com a forma como transformou aquele espaço. É acolhedor e confortável, sem deixar de ser moderno. Helena sentiu as bochechas corarem de orgulho. Obrigada. Este projeto foi especial para mim. Estarias interessada em colaborar em algo? Perguntou Maxim. Estou a trabalhar num complexo residencial e estamos à procura de designers de interiores para decorar os apartamentos modelo. Acho que a tua estética seria perfeita para isso. O coração de Helena bateu mais rápido de emoção. Esta era exatamente a oportunidade pela qual ela esperava. Ficaria feliz em discutir isso mais a fundo, continuou ele. Eles trocaram contactos e Maxim prometeu enviar-lhe os detalhes do projeto. À medida que a noite chegava ao fim, Helena sentiu-se mais leve do que em meses. Ela tinha criado uma conexão genuína com alguém que respeitava o seu trabalho e a reconhecia como uma profissional igual. Nas semanas seguintes, Helena e Maxim trabalharam em estreita colaboração no projeto residencial. Eles se encontravam regularmente para discutir conceitos de design, revisar plantas baixas e coordenar a sua visão para os espaços. Helena percebeu que estava ansiosa pelas reuniões. Maxim era aberto à colaboração e criativo. Estava sempre receptivo às sugestões dela e disposto a adaptar os seus planos arquitetônicos aos designs de interiores dela. Mas havia mais do que apenas respeito profissional. Maxim fazia-a rir. Trazia-lhe café durante as longas sessões de planeamento e lembrava-se de pequenos detalhes que ela mencionava de passagem. Quando ela lhe contou sobre uma loja de móveis vintage que adorava, ele surpreendeu-a levando-a lá numa tarde de sábado para procurar itens para os apartamentos modelo. Enquanto procuravam cadeiras de meados do século e candeeiros antigos, Helena percebeu que estava a divertir-se mais do que se divertia há anos. Uma noite, após uma sessão de trabalho particularmente produtiva, Maxim sugeriu que jantassem num restaurante próximo. Helena hesitou por um momento, perguntando-se se isso ultrapassava a linha do profissional para o pessoal. Mas então lembrou-se de que tinha permissão para jantar com um amigo e colega. Ela não estava mais presa a um casamento onde cada movimento seu era examinado minuciosamente. O restaurante era aconchegante e intimista, com iluminação suave e um menu focado em ingredientes sazonais. Maxim pediu uma garrafa de vinho e conversaram sobre tudo, exceto o trabalho. Ele contou-lhe sobre ter crescido numa pequena cidade costeira, por que decidiu estudar arquitetura e seu sonho de projetar casas ecológicas. Helena deu por si a contar-lhe sobre seu passado, omitindo cuidadosamente os detalhes dolorosos de seu casamento. Posso perguntar-lhe algo pessoal? Perguntou Maxim depois que os pratos principais foram servidos. Não precisa de responder se não se sentir à vontade. Helena acenou com a cabeça, curiosa para saber o que ele queria perguntar. Parece alguém que passou recentemente por algo difícil, comentou Maxim gentilmente. Não quero intrometer-me, mas tenho a sensação de que há uma história por trás da sua incrível recuperação. Helena tomou um gole de vinho, pensando no quanto revelar. Havia algo na preocupação sincera de Maxim que a fazia querer ser honesta. Eu era casada, começou lentamente, com um homem que me fazia sentir pequena e insignificante. Ele me convenceu de que a minha carreira não era importante e que eu deveria me concentrar em apoiar o sucesso dele. Durante 3 anos,
Perdi-me tentando ser a esposa perfeita para alguém que nunca me apreciou. Quando ele me disse que eu era o maior erro da sua vida, finalmente encontrei coragem para ir embora. A expressão de Maxime ficou séria e Helena pôde ver raiva nos seus olhos. Ele disse isso a si? Que tipo de pessoa diz algo tão cruel a alguém que supostamente amava? Alguém que nunca me amou de verdade, respondeu Helena baixinho. Levei muito tempo para perceber que não era minha culpa. Eu não era um erro. O erro foi ficar com alguém que não reconhecia o meu valor. Maxime inclinou-se sobre a mesa e gentilmente cobriu a mão dela com a sua. Acho que ele era um completo idiota. És talentosa, inteligente e incrível no que fazes. Qualquer pessoa que não consiga ver isso não te merece. Helena sentiu lágrimas brotando dos seus olhos, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de gratidão e alívio. Durante muito tempo, ela internalizou as palavras de Andrei e acreditou que lhe faltava algo. Mas ali estava alguém que a via claramente e apreciava tudo o que ela tinha para oferecer. Obrigada, sussurrou ela. Isto significa mais para mim do que imagina. Acha que Andrei merecia uma segunda oportunidade depois de ver o sucesso de Helena, ou era tarde demais? Deixe a sua opinião. Não se esqueça de partilhar esta história com alguém que precise de um lembrete do seu próprio valor. As semanas transformaram-se em meses, e Helena e Maxime ficaram mais próximos. A sua relação profissional floresceu numa amizade genuína e depois em algo que parecia o início de um romance. Maxime nunca a pressionou nem exigiu o seu tempo. Ele simplesmente estava sempre presente, provando com as suas ações que valorizava a presença dela na sua vida. Enquanto isso, a vida de Andrei estava a tomar um rumo completamente diferente. Depois que Helena partiu, ele se convenceu de que estava melhor sem ela. Mergulhou ainda mais profundamente no trabalho, fechando negócios e expandindo o seu império imobiliário. Mas a cobertura parecia mais vazia do que nunca. O silêncio que antes ele apreciava agora parecia sufocante. Começou a ver os projetos de Helena em revistas e publicações do setor. O nome dela estava em todas as capas. Artigos sobre talentos em ascensão no design de interiores mencionavam o nome dela. Ele viu fotos dos espaços que ela havia criado. Cada um deles mostrava a sua incrível atenção aos detalhes e a sua capacidade de tornar um espaço bonito e aconchegante. Cada vez que via o nome dela, algo apertava o seu peito. Então, um dia, o sócio de Andrei convidou-o para ver um novo complexo residencial que havia gerado muito interesse na comunidade imobiliária. Andrei concordou, pois sempre se interessou pelo que os seus concorrentes estavam a fazer. Quando chegaram ao imóvel, ele ficou imediatamente impressionado com a arquitetura cuidadosa e a qualidade da construção. Espere até ver os apartamentos modelo, disse o seu sócio com entusiasmo. O design de interiores é absolutamente deslumbrante. É isso que realmente vende este lugar. Eles entraram no primeiro apartamento modelo e Andrei congelou. Reconheceu imediatamente o trabalho de Helena. Desde a paleta de cores até a escolha do mobiliário e a forma como ela combinava texturas e padrões para criar profundidade e aconchego, era inconfundivelmente a sua visão. Era inconfundivelmente a sua visão. Quem fez o interior? Perguntou Andrei, embora já soubesse a resposta. Uma designer chamada Helena Morozova, respondeu o seu sócio. Aparentemente, ela era agora uma das designers mais procuradas do setor. Todos queriam trabalhar com ela. Andrei andou pelo espaço atordoado, maravilhado com o talento de Helena. Como é que não tinha reparado nisso quando estavam casados? Como é que tinha desvalorizado as suas capacidades e a feito sentir que a sua carreira era insignificante? A percepção do que tinha perdido atingiu-o como um comboio em alta velocidade. 3 meses depois, Helena recebeu um convite para a gala anual de prêmios que celebrava realizações notáveis em design, um dos eventos mais prestigiados da indústria. Ela tinha sido nomeada pelo seu trabalho no complexo residencial de Maxime e mal podia acreditar. Sofia ajudou-a a escolher um deslumbrante vestido verde esmeralda que a fez sentir elegante e confiante. Maxime ofereceu-se para acompanhá-la naquela noite e Helena aceitou com um sorriso caloroso. Ao chegar ao grande salão de baile do hotel onde a cerimônia estava a ser realizada, Helena sentiu-se animada e nervosa. Este era um momento significativo na sua carreira, e ela estava determinada a saborear cada momento.
O salão estava decorado com arranjos florais elaborados e lustres cintilantes. Mesas redondas cobertas com toalhas de mesa brancas, imaculadas e postas com porcelana fina, preenchiam o espaço. Helena e Maxim encontraram os seus lugares e acomodaram-se enquanto o programa começava. Durante o jantar, Maxim entreteve-a com histórias divertidas e deu-lhe um gentil incentivo. Aconteça o que acontecer esta noite, deve sentir-se incrivelmente orgulhosa, disse-lhe ele. O simples fato de ter sido nomeada é uma conquista tremenda. Helena apertou a mão dele com gratidão. A presença dele tornava tudo mais fácil e alegre. O que Helena não sabia era que Andrei também estava no evento. A empresa dele era uma das principais patrocinadoras, o que significava que ele tinha uma mesa de destaque na frente do salão. Quando ele chegou e examinou a multidão, os seus olhos quase imediatamente se fixaram em Helena. Ela estava absolutamente radiante com o seu vestido verde. O cabelo estava penteado em ondas suaves que emolduravam o rosto. Mas foi o homem sentado ao lado dela que fez seu estômago apertar. Ele era claramente atencioso e gentil. Andrei sentiu uma onda de emoções que não conseguia definir. Ciúme, arrependimento, raiva e saudade. Ele viu Helena rindo de algo que o homem havia dito. Todo o seu rosto se iluminou com felicidade genuína. Ele nunca a tinha feito parecer assim antes. Mesmo nos primeiros dias de namoro, ele nunca tinha evocado uma alegria tão pura. Ele tentou concentrar-se na cerimônia de entrega dos prêmios, mas a sua atenção continuava voltada para ela. Quando a categoria dela foi anunciada, ele percebeu que estava a prender a respiração. O apresentador abriu o envelope e anunciou a vencedora. Helena Morozova, pelo seu trabalho excepcional no design de interiores do complexo residencial Riviera. O salão explodiu em aplausos. Helena levantou-se com lágrimas nos olhos, claramente chocada e emocionada. Maxim levantou-se e felicitou-a com um abraço antes de ela se dirigir para o palco. Andrei observou-a a aceitar o prêmio, a fazer um discurso elegante e a posar para fotografias. Ela estava calma, profissional e absolutamente cativante. À medida que a noite avançava, Andrei percebeu que não conseguia ficar parado. Precisava de falar com Helena e dizer-lhe que estava errado sobre tudo. Ele esperou que ela saísse do salão de baile, provavelmente para ir à casa de banho ou fazer uma pausa da multidão. Seguiu-a até um corredor elegante. Helena! Chamou. Ela virou-se e o seu sorriso desapareceu instantaneamente ao vê-lo. Andrei, o que está a fazer aqui? A minha empresa é patrocinadora, explicou, dando alguns passos para se aproximar. Mas isso não é importante. Eu precisava de ver-te, de falar contigo. Parabéns pelo prêmio. Tu mereces. Helena cruzou os braços sobre o peito defensivamente. Obrigada. Se era só isso que querias dizer, eu devo voltar para a minha mesa. Espera, disse Andrei insistente. Por favor, dá-me só alguns minutos. Há meses que tento descobrir como entrar em contato contigo. Por que você quer entrar em contato comigo? Perguntou Helena friamente. Você deixou bem claro que eu era um erro na sua vida. Andrei recuou ao ouvir as suas próprias palavras sendo jogadas de volta para ele. Eu estava errado. Eu estava incrivelmente errado, Helena. Eu me arrependi do que disse e de como te tratei todos os dias desde que você foi embora. Eu não valorizei o que tinha até perder. Helena balançou a cabeça incrédula. Não estás a falar a sério. Tens ideia de quanto isso me magoou? Quantas noites chorei até adormecer, sentindo-me inútil por causa do que disseste e fizeste? Eu sei, disse Andrei. A sua voz tremia. Nunca me perdoarei por isso, mas estou a pedir que me perdoes. Quero outra oportunidade. Quero provar-te que posso ser o marido que mereces. Antes que Helena pudesse responder, Maxim apareceu no corredor. Ele imediatamente avaliou a situação, percebendo a linguagem corporal desconfortável de Helena e a expressão tensa de Andrei. Helena, está tudo bem? Perguntou Maxim, ficando ao lado dela em uma postura protetora. Andrei cerrou os dentes ao olhar para Maxim. Esta é uma conversa privada. Não se Helena não quiser que seja, respondeu Maxim calmamente. Helena suspirou profundamente enquanto olhava para os dois homens. Maxim, este é Andrei, meu ex-marido. Andrei, este é Maxim Korsakov. Trabalhamos juntos. Os olhos de Andrei se estreitaram. Isso não é da sua conta, disse Helena com firmeza. Você perdeu o direito de fazer perguntas sobre a minha vida pessoal quando me jogou fora como lixo.
como se eu não significasse nada. Andrei deu um passo à frente. O desespero estava claramente estampado no seu rosto. Helena, por favor, eu amo-te. Eu deveria ter te dito isso com mais frequência quando estávamos juntos. Eu deveria ter te mostrado isso todos os dias. Mas estou a dizer-te agora. Eu amo-te e não suporto a ideia de tu estares com outra pessoa. Maxim olhou para Helena com preocupação. Queres que eu deixe vocês dois a sós? Helena pensou por um momento, depois abanou a cabeça. Não, fica. O Andrei precisa de ouvir isto e eu quero que fiques aqui. Ela virou-se para o Andrei. A sua voz era firme e forte. Durante 3 anos, esperei que me amasses da maneira que eu merecia. Inventei desculpas para a tua frieza e ausência. Convenci-me de que se fosse mais paciente, mais compreensiva e mais perfeita, tu finalmente me verias. Mas nunca o fizeste. Quando finalmente encontrei coragem para pedir o que precisava, disseste-me que eu era o teu maior erro. Lágrimas escorriam pelo rosto de Helena, mas a sua voz não vacilou. Sabes o que isso fez comigo? Tens ideia de quanto tempo levei para acreditar que, afinal, eu não era um erro e que era digna de amor, respeito e um parceiro? Helena. Andrei estendeu a mão para tocar a dela, mas ela recuou. Não, ainda não terminei. Não pode simplesmente aparecer aqui hoje, depois de eu finalmente ter reconstruído a minha vida, e esperar que eu volte para os teus braços. Amor não é apenas uma palavra que usas quando percebes que perdeste algo valioso. Amor é estar presente todos os dias. Amor é prestar atenção. Amor é fazer alguém se sentir importante. Ela olhou para Maxim, cujos olhos estavam cheios de compreensão e apoio. Então ela olhou de volta para Andrei. Tu me ensinaste como o amor não deve ser. E agora estou a aprender como ele deve ser. Então não, Andrei. Eu não te perdoo e não quero outra chance contigo. O rosto de Andrei se contorceu. Helena, por favor, eu farei qualquer coisa. Eu mudarei. Serei diferente. Devias ter mudado quando te implorei, disse Helena tristemente. Devias ter sido diferente quando ainda era tua esposa. Mas não foste, e agora é tarde demais. Espero que aprendas a lição com isto. Espero que o teu próximo relacionamento seja diferente. Mas não vou sacrificar a minha paz e felicidade só para te ensinar a ser uma pessoa melhor. Ela pegou Maxim pela mão e olhou para ele. Podemos voltar para dentro? Quero celebrar esta noite com pessoas que realmente se importam comigo. Maxim assentiu, apertando gentilmente a mão dela. Eles começaram a passar por Andrei, mas ele gritou novamente. Agora eu vejo, disse ele com voz vazia. Vejo tudo o que eu era cego demais para perceber antes. Você nunca foi um erro, Helena. Eu fui. Helena parou e olhou para ele por cima do ombro. Sim, eu fui. Mas essa era uma lição que tu precisavas aprender, não eu. Ela voltou para o salão de baile com Maxim, deixando Andrei sozinho no corredor, oprimido pelos seus arrependimentos. Lá dentro, a celebração continuava. Helena tentou se concentrar novamente na energia positiva ao seu redor, mas podia sentir as mãos a tremerem devido ao confronto. Maxim a levou para um canto tranquilo da sala, onde a abraçou para confortá-la. Estás bem? Perguntou ele gentilmente. Helena acenou com a cabeça e encostou-se ao peito dele. Estou melhor do que bem. Finalmente disse tudo o que precisava de dizer. Defendi-me de uma forma que nunca consegui quando éramos casados. Maxim deu um passo para trás para olhar para o rosto dela. Estou muito orgulhoso de ti. Sei que provavelmente não é o melhor momento, mas preciso que saibas uma coisa. Helena olhou para ele com curiosidade. Estou a apaixonar-me por si, confessou Maxim. Já faz alguns meses, e eu entendo se não estiver pronta para isso ou se precisar de mais tempo para se recuperar. Mas depois de vê-la enfrentar o seu ex-marido com tanta força e dignidade, percebi que não poderia mais guardar isso para mim. És extraordinária, Helena. Seria uma honra se me permitisses mostrar-te como é ser verdadeiramente amada todos os dias. Helena sentiu novas lágrimas brotarem nos seus olhos, mas estas eram lágrimas de alegria. Também estou a apaixonar-me por ti. Fazes-me sentir vista e valorizada de uma forma que nunca pensei ser possível. Maxim sorriu e gentilmente enxugou as lágrimas das suas bochechas. Então vamos começar do zero. Não mais olhar para trás, para o que foi. Apenas olhar para frente, para o que pode ser. Helena assentiu,
sentindo uma sensação de paz e confiança tomar conta dela. Eu gostaria muito disso. Quando voltaram para a mesa de mãos dadas, Helena viu Andrei sair do salão de baile pela última vez. Os ombros dele estavam caídos e ele parecia completamente derrotado. Parte dela sentia pena dele, mas a maior parte dela se sentia livre. Ela não estava mais presa à opinião dele ou definida pela incapacidade dele de amá-la adequadamente. 6 meses depois, Helena e Maxime estavam juntos na inauguração do seu showroom de design conjunto. Era um espaço onde os modelos arquitetônicos de Maxime e os conceitos de design de interiores de Helena podiam ser apresentados lado a lado para mostrar aos clientes em potencial como os seus talentos combinados podiam criar espaços verdadeiramente especiais. Sofia estava lá, junto com dezenas de clientes, colegas e amigos que apoiaram Helena em sua jornada. Olhando ao redor da sala e vendo a vida que havia construído para si mesma, Helena sentiu uma gratidão avassaladora. Ela havia passado de se sentir como um erro para saber que era uma obra-prima. Ela havia transformado sua dor em propósito e seu luto em cura. Andrei lhe ensinou o que ela não queria em um relacionamento. Maxime lhe ensinou o que ela realmente merecia. Mas, o mais importante, ela aprendeu por si mesma que sua autoestima nunca dependia da capacidade de outra pessoa de reconhecê-la. Helena nunca foi o maior erro. O maior erro foi qualquer pessoa que não reconheceu o quão extraordinária ela realmente era. De pé na sua sala de exposições, rodeada de amor e sucesso, Helena sabia que nunca mais esqueceria essa verdade. A sua história não era sobre uma mulher destruída por palavras cruéis. Era sobre uma mulher que se reconstruiu para se tornar ainda mais forte e bonita do que antes. E isso, meus amigos, é uma história que vale a pena celebrar. Obrigada por terem dedicado o vosso tempo a ouvi-la. Se gostaram, por favor, gostem, partilhem e subscrevam para não perderem mais histórias significativas. Obrigada.